aí pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Jack falando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns jogos indie de terror, mas eles são não tipo um top 10, assim, não é isso. Não, a ordem não tô dizendo que um é melhor que o outro nem nada do tipo. São 10 opções de jogos de terror indie que, vamos dizer assim, são muito interessantes, são ótimas opções para quem não experimentou ainda. Cada um tem a sua característica, então não fiquem assim, esse era melhor que o outro, tu falou não, cada um por si, tá? Mas antes vamos tocar a nossa assustadora vinheta. Começando com um estilo, vamos dizer assim, mais diferente, um pouco talvez menos conhecido, Pathologic 2. Tu volta para uma vila depois de muitos anos e essa vila tá com uma praga muito forte, muita gente está morrendo e estão tendo várias ações para poder acabar com essa praga. Alguns se isolam, alguns botam fogo em vários corpos para não se espalhar. Acontece várias coisas. Tu é um médico voltando a visitar essa vila. E nessa vila tu se vê obrigado a tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Tem que lidar com algumas ilusões meio macabras, ou coisas bizarras que têm acontecido. Além de lidar com as próprias doenças, que por si só são aterrorizantes, porque acontecem várias coisas bizarras, e tem que lidar também com coisas como cansaço, sede, fome. Então é difícil, tu tá sempre no limite, tu tá sempre extrapolando. Segunda opção, Blair Witch, o clássico do cinema trazido para nós aos jogos, ao entretenimento do terror. Nós temos esse excelente clássico onde você, com o seu fiel cachorro, vai tentar solucionar um caso de polícia e acaba se embrenhando na floresta sombria, só com uma câmera na mão. E aí você tem aquele clássico de terror, onde você começa a enfrentar coisas sobrenaturais, coisas que você não fazem sentido, que aparecem de um jeito, de outro, que não fazem sentido, mas são assim, com um terror psicológico muito bem trabalhado, além do terror do sobrenatural, obviamente. É um jogo assim que traz bem aquele clássico do filme, então vale a pena, é uma opção muito interessante para quem não conhece. Terceira opção, I'm Scared. Esse eu já comentei antes, mas eu vou dar uma explicação um pouquinho mais detalhada dele. Ele é um jogo que ele quebra um pouco essa coisa de super realista, de terror. Muito pelo contrário, ele é bem simples em termos de... Simples, né? Em termos de gráfico, ele é completamente pixelado, mas ele traz tanta engenhosidade no desenvolver do próprio jogo que é muito interessante. Ele é um jogo que ele consegue te causar esse terror mesmo com a simplicidade de gráfico, mas ele também traz para ti uma quebra da quarta parede, vamos dizer assim, né? Tu tem que usar muito a tua cabeça, a lógica, para entender o que ele está querendo dizer. Existem situações que tu vai ter que fechar o jogo para continuar. É isso mesmo que vocês ouviram, fechar o jogo. E aí de repente aparece uma pasta, um arquivo na área de trabalho do computador, assim, não foi tu que colocou. Não se assustem, não é vírus, não é nada disso, antes que alguém pense que seja algo do tipo. É parte do jogo, é divertido, é um estilo muito diferente do normal e é muito divertido, porque te faz pensar fora da caixinha. É muito legal, traz uma outra perspectiva para todo tipo de jogo. Quarta opção, Bendy and the Ink Machine. É um jogo que ele trabalha com visual de HQ, né? Bem próximo daqueles de quadrinhos e tal, é bem interessante. E ele trabalha com um tipo diferente de terror, onde tu volta a visitar um local onde, vamos dizer assim, uma máquina de tinta, vamos dizer assim, ela foi possuída e ela começa a criar essas criaturas e tu tens que resolver isso tudo. É um terror interessante,
Talvez não seja tão pesado assim, mas ele é um terror que ele trabalha com figuras mais antigas de desenho, assim, uma coisa mais figura que lembra muito Pateta. São trabalhos assim interessantes que vão desenvolvendo muito, vão indo muito ao passar do jogo. Assim. Quinta opção, Layers of Fears. Layers of Fears é um jogo muito interessante, principalmente para quem gosta de uma história mais pesada, mais um pouco mais séria e com drama, né? Onde o que ele se passa nessa história toda? Um artista, um pintor, ele é guiado por demônios para criar a sua arte. Eu não vou dar spoiler para vocês vão ter que jogar para conhecer um pouquinho mais. Mas eu diria assim, muitas coisas terríveis vão acontecendo e você vai revivendo essas coisas ao passar do tempo para entendendo o que acontece, como acontece, por que acontece. Tu se vê muitas vezes confuso, não entende o que está acontecendo, tem que continuar o jogo para ir entendendo. Ele é bem evoluído nesse quesito, assim, é bem legal para quem quer uma coisa bem mais dramática, assim, essa é uma ótima opção. Sexta opção, Outlast. Outlast é muito conhecido, é um jogo assim tem já um ou dois, eu não estou especificando nenhum deles, mas é um jogo muito conhecido pela comunidade, uma ótima opção para quem não jogou ainda. Ele trabalha bastante essa brincadeira da câmera para usar como ferramenta do jogo, por exemplo, tu usa a câmera para ver no escuro, tu às vezes tem que gravar alguma coisa para documentar e é muito tenso o jogo, muito sufocante, porque são coisas muito bizarras, muito tensas. E ele não tem arma. A única coisa que tu tem para trabalhar é a câmera. Simples, é só isso. Tu dificilmente vai ter um outro artifício para poder trabalhar com isso. E para piorar mais ainda, tu vai ter que usar com cuidado, assim, tu vai ter que pensar na hora de usar, porque a câmera tem bateria e tu tem que ficar indo atrás de mais bateria e é horrível. Sétima opção, Limbo. Limbo é um jogo excelente, que ele superou as expectativas, ganhou vários prêmios. É um jogo que ele trabalha com uma visão monocromática 2D, onde ele consegue te dar uma sensação constante de tu assim, tem alguma coisa que não tá certo, tem uma coisa bizarra acontecendo. Toda hora ele mistura muito bem esse negócio de drama com creepy, assim, é um negócio assim muito legal. Ele trabalha muito esse teu sentimento constante de se arrepiar, assim, mas é bem legal, assim, vale a pena experimentar para quem gosta, é um tipo diferente realmente. Oitava opção, The Forest. É um jogo de sobrevivência onde você e várias outras pessoas, inclusive seu próprio filho, estavam em um avião e esse avião cai. E em um momento talvez de lucidez, vocês veem o seu filho sendo raptado por um canibal ou algo do tipo, né? Um tribal, assim, né? E quando tu se vê, tu tá no lado desse avião quebrado e tu tens que começar a construir, a desenvolver. Ele te dá uma liberdade muito grande de construção mas ele é muito aterrorizante, porque tu tem que ficar toda hora se esgueirando, se defendendo de bichos perigosos, de canibais, de monstros que são absurdamente creepy, que ao passar do jogo tu vai encarando, tu vai lutando contra essas coisas e tu vai aprendendo de todas as maneiras como sobreviver e ainda ter que lidar com o terror. É bem interessante. E nono, Pacify. Pacify é um jogo que se passa em uma casa mal assombrada, onde criou-se uma lenda e que você poderia entrar em contato com falecidos que você amava muito, que tinha muito carinho, muita apreciação. Obviamente, isso nunca ia dar certo. Para poder fazer isso, vocês teriam que enfrentar algumas criaturas, algo que teria no caminho, seres indesejáveis. Principalmente, é claro, né? Não tem que ser de outra forma. Uma garotinha, quase uma criança, que aparece várias vezes da pior maneira possível, enquanto tu tá se aventurando para descobrir, desvendar esse mistério do que acontece realmente, o que aconteceu nessa casa antiga, casa centenária, o que aconteceu com essa menina, o que está acontecendo, por que essa lenda se criou. É um jogo que tu pode jogar completamente sozinho. Eu não sei porque alguém gostaria de jogar isso sozinho, mas tudo bem. Tu poderia jogar completamente sozinho,
mas também tu poderia jogar em co-op e trazer de uma forma diferente essa perspectiva, porque ele brinca um pouquinho com aquele clássico, tipo, um jogador é o boss e os outros são os fugitivos e tem que sobreviver, né? Ou simplesmente todos têm que tentar desvendar um mistério juntos. Tem vários modelos assim para poder jogar, que é bem interessante. É uma opção que traz uma perspectiva legal que já existe no mercado, mas sempre é bom um novo jogo com esse estilo. 10º, esse último eu escolhi mais como uma menção honrosa, vamos dizer assim, né? Ele foi ele foi um teaser que ele trouxe todo mundo para uma nova linha, que criou-se outros jogos, que deu origem a várias opções e tá correndo risco até de voltar aí a realmente ter continuidade, né? Que é o Silent Hill PT. Muitos conheceram, muitos se divertiram com o teaser, só o teaser do jogo. É muito interessante, muito trabalhado. Ele é um teaser de jogo que realmente trouxe novas opções. Vários novos indies saíram seguindo esse formato, esse estilo, que era um jogo mesmo. Então é muito legal, é uma menção que vale muito a pena. Muitos hoje não vão conseguir jogar, infelizmente, mas vale a pena ser lembrado que ele realmente teve um peso muito legal e muito importante nesse mercado. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas opções que eu tenha trazido para vocês, uma nova interação, um novo estilo para vocês. E se tiverem um jogo que eu deveria falar, tipo, legal, mas fala desse jogo aqui, que esse aqui é legal, esse indie aqui vale a pena, ou esse aqui que vai ser lançado também, posso falar o que vai ser lançado. Esses aí que eu falei foram todos que já foram lançados, mas é bem legal. Talvez eu continue, eu faço uma parte 2 mencionando outros jogos e tal, mas fica por enquanto por esse aí, tá bom? Não se esqueçam de curtir, de se inscrever. Nerd Jack desligando.